Eu disse a você, querido, que no culto de passagem, no dia 31 para o dia 1º, Deus falou a respeito de um tempo, de uma dispensação que viria sobre nós. O tempo da graça do Senhor. Em outras palavras, o ano aceitável do Senhor. Uma palavra que estava sobre o povo de Deus, a partir da profecia de Isaías, há quase 750 anos antes de Cristo. E depois, querido, lá naquela sinagoga em Nazaré, quando Jesus abre o livro, ele vai ensinar, e a palavra também é Isaías 61, quando ele diz que aquela palavra que viria sobre Israel, de um tempo, de um ano aceitável, que viria na forma de alguém que estava sendo ungido, capacitado pelo Espírito de Deus, e nós sabemos que é a pessoa do Cristo. Amém, querido? Essa graça, esse ano, também viria sobre a sua igreja. Então essa palavra, 750 aproximadamente, anos antes de Cristo, depois, há quase 2000 anos, Cristo dizendo essa palavra naquela sinagoga. No total, se nós olharmos a profecia desde o início, são mais de 2.700 anos, e essa palavra é verdade hoje aqui para nós. Você vai entender porque esse ano aceitável, que novamente não é cronológico, não é um dia onde Deus disse, olha, começou agora e vai terminar daqui a algum tempo. Não, querido. Tanto é verdade que aquele ano começou, naquele momento em que ele leu a Escritura, aquela revelação de um ungido do Senhor, que viria para salvar a nação de Israel, e mais do que isso, salvar os gentios também. Essa água que estava dentro dele, o Espírito de Deus, se transformou numa fonte, através da morte de cruz, da ressurreição de cruz. Isso também foi possível trazer para mim. O mesmo Espírito que estava sobre ele, agora está sobre você. A mesma verdade que estava sobre Jesus, agora está sobre nós. É por isso, querido, que é totalmente possível a verdade da graça de Deus. A graça que foi tão importante no início da igreja, a igreja primitiva. A Bíblia diz que quando Paulo e Barnabé chegaram na igreja de Antioquia, a primeira igreja, a Bíblia diz, querido, que os irmãos daquela igreja oraram por Paulo e Barnabé, para que Deus desse a eles graça. Se você for lá nas Escrituras, em Atos, você vai perceber que é isso que aconteceu. Quando eles desceram para Antioquia, o que a igreja buscou de Deus para a vida deles? Graça de Deus. Adiante, o Paulo, num momento muito delicado da vida dele, vai dizer, Senhor, se é possível, passa de mim esse espinho, esse mensageiro de Satanás. E o Senhor vai dizer para ele, você tem a minha graça. E a minha graça tem tudo, basta para você. Adiante, o Paulo vai escrever para Timóteo, o seu sucessor, dizem os historiadores, e ele vai dizer a mesma coisa. Timóteo, fortaleça na graça do Senhor. O Senhor vai dizer aos seus discípulos, não saiam de Jerusalém, até que venha sobre vocês o Espírito Santo. E ele vai trazer graça. Ele diz graça? Não, ele diz poder. Um poder que vai tomar conta de vocês, que vai encher vocês. Não saiam sem receber do céu esse poder. Esse poder que também eu posso dizer para você e provar, que é graça. Pastor, eu já vi você dizer que graça é um favor imerecido. Mas eu também já vi você dizer que graça é capacitação.
A capacitação é poder de Deus, que me faz viver o que eu nasci para viver, aquilo que eu sou de fato. Aquilo que eu nasci para ser e fazer, é essa capacitação que vai me possibilitar essa verdade. Qual é então o significado de fato da graça? A graça plena é as duas verdades. E eu vou dizer para você hoje, na palavra de Deus, como isso é verdade. Efésios 2, abra lá. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Quando que a graça é esse amor imerecido? E quando que a graça é capacitação de Deus? Quando a graça é favor imerecido? Quando a graça é poder, capacitação que vem de Deus. A graça é as duas coisas? É as duas coisas. A graça plena, ela é favor imerecido e ela é poder de Deus, ela é capacitação de Deus para a nossa vida. Você encontrou Efésios capítulo 2? Do verso 1 até o 10. Olha o que o Senhor nos diz. E Ele vos vivificou, Ele te trouxe vida, diz amém se é verdade. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Quando Ele me achou, é dessa forma que eu estava. Eu estava morto, através do resultado das ofensas e dos pecados que eu tinha. Em que, noutro tempo, isso foi no passado, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora, meus irmãos, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Nós fazíamos a vontade dos pensamentos. Nós éramos, meus irmãos, por natureza, filhos da ira, como os outros também são. Mas Deus, quem foi que fez a obra? Que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, querido, mas pensa em amor, foi muito amor com que nos amou, estando nós, eu e você, ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Olha como a graça aqui se revela, sendo salvação. Ele te amou, você estando ainda em pecado, e Ele te trouxe, querido, para uma nova vida. Nos ressuscitou, diz o verso 6, juntamente com Ele. E olha para onde Ele te levou. Te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ah, querido, você já tem autoridade para reinar. Amém, amado? Diga para o teu irmão, você já tem autoridade para reinar. Aleluia! E por que Ele me pôs lá? Para mostrar nos séculos vindouros, olha isso, nos dias que estão vindo, nesse tempo, as abundâncias, riquezas da sua graça. Querido, Ele já está falando de algo que é resultante da vida que está em graça. A manifestação das riquezas, manifestação desse poder, chamado graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça, você é salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ai, Senhor, eu te agradeço. Não vem das obras, meus irmãos, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha o propósito. Nós fomos criados, salvos, nós estamos cada vez mais feitura dele, semelhante a ele, para que nós possamos realizar as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Por que Ele preparou as boas obras? Para que eu e você pudesse andar nelas.
Quero falar dessa verdade aqui com você. Vai definir para você de uma maneira muito clara o que é a graça de Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Querido Deus, amado Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós reconhecemos que essa igreja, ela só existe por tua causa. Tu és o motivo, tu és a razão, tu és o Senhor da nossa vida. Papai, nós queremos continuar andando segundo a tua direção. Eu sei que há homens e mulheres aqui com histórias diferentes, que vêm, Pai, às vezes de uma vida desgraçada, de uma vida sem a tua presença, como a minha vida era, mas eles foram recebidos pelo teu amor. E nós sabemos, Pai, que esse amor trouxe para esta igreja salvação, vida eterna no céu, mas a tua graça também possibilita vida abundante na terra. E é isso que nós queremos viver, a plenitude da tua verdade, vida eterna no céu, vida abundante na terra. Para isso, papai, coloque essa semente no coração dos teus filhinhos. Eu repreendo todo pensamento que está lá fora, todo pensamento que está vagueando, sem direção. Eu chamo a atenção da tua mente para prestar atenção naquilo que vem de Deus, para que entre não só na tua mente, mas que fique plantado no teu coração. Eu te agradeço e te louvo, bendito das nossas almas. Todo que crê, diga amém, e graças a Deus. Quando eu orava ao Senhor, querido, para falar com você a respeito dessa graça, desse ano, que Ele está dizendo a mim e a esta igreja, que nós iremos viver, essa dispensação que está sobre nós, eu disse: Senhor, fala de uma maneira clara o que é essa graça. Fala de uma maneira clara a todos que estarão lá, nos encontros, nas reuniões, o que o Senhor tem para cada um de nós. Foi quando o Espírito Santo me disse que para definir graça, iria depender de onde estava focado os meus olhos. Ele disse: você quer saber o que é graça? Então onde estão postos os seus olhos? E a primeira definição de graça, Ele me pediu para olhar para a cruz. Quando eu olho para a cruz, não tem como, querido, não pensar em graça, a não ser em amor, em favor. A graça, quando nós olhamos para a cruz, eu não sei se você sente essa verdade, mas é um amor, tamanho, incomparável, de um Deus que dá seu Filho por amor de mim e de você, de um Deus, querido, que envia seu Filho para comprar uma pessoa pecaminosa como eu era, como você era. Você, querido, estava perdido em pecado. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Alguns chegam a dizer, na falta de conhecimento: pastor, mas eu era alguém até bom. Você era tão pecador quanto. Mas eu nunca matei, eu não roubei, eu não usava droga. A Bíblia diz que nenhum de nós foi achado sem pecado. Todos nós pecamos. E o teu pecado cheirava mal, o meu pecado cheirava mal. Mas o fato é que Ele nos amou. Ele me encontrou, querido, numa situação de vergonha e dor. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei onde Ele foi te buscar, mas eu penso que a tua história não é diferente da minha, a ponto de não querer, pastor, eu não gosto nem de lembrar, não quero nem dizer, é tão vergonhoso, é tão nojento o que se fazia. Eu era um participante das coisas do mundo. O fato é, querido, que Ele olhou para mim e para você, e Ele aguardou um sim. Ele te tirou daquele lugar. Ele te tirou daquele lugar. Ele te deu uma vida tão linda, querido. Quando nós olhamos para a cruz, a definição de graça é favor imerecido.
Não cabe outra definição. A cruz representa o que ele fez. Eu estou falando de uma visão profética, de um olhar diferente, porque a cruz por si só, querido, naquele dia haviam 3 cruzes, no dia em que ele foi crucificado. A cruz era uma sentença de morte romana pesada, a mais dolorosa da época. Por isso crucificavam. Crucificaram Cristo e mais 2 salteadores. Eu não estou falando, querido, da cruz propriamente dita. Eu estou falando do efeito que a cruz trouxe. Ele, querido, como nenhum outro, estava naquela cruz sem pecado. Como nenhum outro, ele estava ali por amor. Ele foi condenado por minha causa e por tua causa. Quando nós olhamos a cruz, querido, que é um ato simbólico, mas eu sei, ele morreu por mim, ele morreu por essa igreja. A cruz aponta para o rei aponta para a salvação aponta para a vida eterna. Tudo a partir da graça, do favor imerecido. Amém, querido? Quando eu olho para a cruz, a definição de graça é, diga, favor imerecido. O que é isso? Eu não merecia e ele me amou. Eu não valia nada. Ele te comprou. Amém, querido? Aponta para quem? Para o rei? Na pessoa de Jesus Cristo não há outro. Não há ninguém que eu possa olhar a cruz e dizer quem estava ali. A não ser ele pagando os meus pecados. A não ser ele me comprando. Foi ele quem fez tudo. O Espírito Santo disse, quando você olha para a cruz, a graça é favor imerecido. Eu entendi que graça, olhando para a cruz, é favor imerecido. E quando eu olho para a minha própria vida, a partir do momento em que o Rei, que o Senhor te deu a vida que você tem hoje, você crê que foi Ele que deu? Querido, você crê que foi Ele que deu? Diga para o teu irmão, a vida que você tem agora, foi Jesus quem te deu. Amém, querido? Quem aqui poderia dizer que há uma nova criatura? Como é que nós completamos isso? Em Cristo Jesus. Não é assim? Às vezes você diz, eu tenho uma nova vida. Mas como que foi isso? Em Cristo Jesus. Porque senão o desconhecido vai dizer, mas como é que foi? Você morreu, nasceu de novo? Você voltou por venda da sua mãe? Como é que foi isso? Né? Não, eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Ele morreu, eu também morri. Ele ressuscitou, eu também nasci. Ele venceu, eu também venci. O Pai deu a herança para ele, ele me fez co-herdeiro. A vida que ele tem no céu, eu tenho na terra. Aliás, nós somos um em Cristo Jesus. Aleluia! A palavra de Deus diz, querido, que Ele, através da sua morte de cruz, Ele me deu uma nova vida. O favor imerecido trouxe um pecador para ficar limpo, através do seu sangue. Ele me lavou de todos os pecados e me fez assentar. O que Ele fez? Me fez assentar juntamente com Ele. Vou dizer de novo, querido, você está me olhando assim, esse olhar de jaguariunense? Então, Ele me fez assentar juntamente com Ele. Querido, o teu reinado já é verdade, o teu governo já existe. O que aconteceu? Quando eu disse sim para Ele, essa graça, esse favor imerecido, Ele me trouxe a realidade da salvação, mas como ela é plena, ela trouxe a verdade da vida abundante. E para a vida abundante aqui na terra, você vai precisar da outra parte da graça. Que outra parte é essa? A capacitação que vem de Deus.
A graça é quando eu olho para a minha vida, e agora eu não estou olhando para a cruz, eu estou olhando para a minha própria vida. Nasci de novo, sou de Deus. Você também? Ai, querido, nós somos de Deus. Diga para o teu irmão, não perca a oportunidade, você é de Deus, viu, querido? Você é de Deus, você é muito de Deus. Não aceita ninguém dizer o contrário. Você é dele, você é filho dele, herdeiro, querido, amado, protegido, pronto. Quando eu olho para a minha própria vida, nova vida, para viver essa vida plena aqui na terra, eu preciso da capacitação de Deus. Quando eu olho para a minha vida, é diferente da graça, favor e merecido. Quando eu olho para mim, a graça se torna a capacitação que vem de Deus. Que capacitação é essa? Ah, querido, o que Ele planejou que você seria aqui na terra, você vai ser. O que Ele diz que você vai viver aqui na terra, você vai viver. Isto é graça de Deus. Você crê nisso, amado? Para que aponta? Aponta para o reino. Quando eu olho para a cruz, a graça, o favor imerecido, aponta para o rei. Quando eu olho para mim, aponta para o reino. Quando eu olho para a cruz, a graça aponta para o céu, salvação, vida eterna. Quando eu olho para mim, aponta para a terra, vida abundante. A graça de Deus te permite viver aqui na terra o que você nasceu para ser. Diz amém. Ó, querido, o teu nascimento teve propósito. Pensa em alguém que foi sonhado não só pelo pai, não só pela mãe. O céu todo tinha expectativa que naquele dia bendito você nascesse. Amém, querido? Eu gosto de dizer que dia 6/7/72 foi um acontecimento. É, a data do meu aniversário. Ó, grava aí, viu, querido? Põe aí na agenda. Quando foi que você nasceu? Ó, não esconde o ano não, viu, querido? Diga o ano também. Quando você nasceu? 6/7/72. Foi um acontecimento. O céu olhou e falou, mas ninguém igual vai nascer. Isso aí é único. Olha que coisa linda, querido. É por isso que o diabo quis destruir você. É por isso que nessa jornada que você tem aqui na terra, quantas vezes se o diabo pudesse, ele tinha matado você. Não matou, agora vai te ver vencedor. Não matou, vai te ver vencendo. Não matou, vai te ver em Deus conquistando. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Por que você diz isso, pastor? Porque sem Deus, querido, eu estava desprotegido. Eu fico pensando agora eu tenho o Senhor. Ai, mas se o inimigo é nada diante do meu Deus. Amém, querido? Esse ano, esse tempo, essa dispensação, essa graça é de quê? Ela é plena. Para quem não aceitou Jesus ainda, talvez há um lá dentro da tua casa, esse favor imerecido vai se revelar. Ó, lá dentro da tua casa, se tem alguém que não aceitou, que não conhece essa graça, ela vai começar pelo favor imerecido. Vai começar por salvação. Querido, vai começar a ter salvação na tua casa, na tua parentela, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, vai começar a ter salvação na tua casa, na tua parentela. O favor imerecido de Deus vai se revelar. Pastor, mas na minha vida, essa graça é para aquele que não aceitou? Não, a graça, ela é plena para você também. Porque a outra parte, estou chamando assim para você entender, porque está tudo num pacote só. A outra parte da graça é a capacitação que você precisa. Para mim viver essa coisa, você precisa dele. Em quê? Em tudo. Ai, você não vai me dizer que para ter filho eu vou precisar dele. Não é só eu e a minha mulher lá e a coisa está certa. Não, querido, você vai precisar dele. É ele quem te dá os filhos. A Bíblia diz que filhos são presentes de Deus. No meu trabalho, não é só eu estudar, fazer a coisa certa, buscar. Tudo isso é bom e você deve fazer.
Mas o êxito da tua carreira vem dele. O que você falou, pastor? O êxito da tua carreira, do teu trabalho, da tua faculdade, daquilo que você se colocou para fazer com excelência, diz amém? Vem dele. O que é isso? Graça dele. Sabe quando Deus olha e diz, não, eu resolvi dar uma promoção para ele. Aí ele mexe no presidente da empresa lá do outro lado do mundo, e a ordem vem, passa pelo outro, chega até você. E ele fala, te exalto. Ele faz o ímpio juntar, amontoar, e fala, não, mas agora onde que eu vou gastar esse dinheiro todo? Aí ele vai lá no teu comércio. Aí ele te procura. Querido, eu estou dizendo exemplos da graça de Deus reveladora, abundante. Eu tive um sonho com o novo templo, contei para alguns irmãos, vou contar para você. O templo estava pronto, grande, foi um sonho longo, mas aqui é só a parte final. E eu via muitas logomarcas de empresas grandes, do Brasil e fora do Brasil. Eu disse, Deus, mas o que é isso? Nós vendemos o espaço para propaganda? Olha que tolice, querido. E quando eu acordei, o Espírito Santo disse, não, através dos negócios, através do trabalho com essas empresas, o recurso vai chegar. Deus é um Deus de detalhe. Eu não sei se é através do teu salário, se é através do teu contrato. Eu não sei de que forma Deus vai fazer, mas Ele é Deus para fazer. Estou falando de uma graça, querido. De um favor que se revela na vida daqueles que são do Senhor. De um algo maior. Porque esse homem aprendeu a depender do Senhor. A cruz aponta para o rei. Favor imerecido. O céu, a salvação. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo capacitação de Deus. Fecha seus olhos um pouquinho aí. Olha para dentro de você. Será que você seria capaz de alguma coisa sem Ele? É um exercício, querido, que eu fiz quando o Espírito Santo falava comigo. Eu disse, é verdade. Eu não faria nada, eu não teria nada, se não fosse a tua graça, tua capacitação. Foi o Senhor que curou, foi o Senhor que abriu a porta, foi o Senhor que uniu, foi o Senhor que deu a família, foi o Senhor que levantou o ministério, foi o Senhor que fez tudo. Não é possível caminhar, querido, de uma forma abundante sem essa graça. Aí Ele me deu uma visão, em meio à palavra. Uma casa, Ele disse, chame como você quiser. Palácio, casa real, tenda do rei, como Ele disse que nós estávamos na passagem do ano. Você lembra disso? Ele disse, aqui é a tenda do rei. E eu estou recebendo vocês. Foi lindo. Eu não sei, querido, como você quer chamar esse lugar onde o rei está. Mas o fato é, querido, que na visão, o rei estava lá dentro. Lá fora tinham muitos súditos, muitas pessoas. Todas elas estavam famintas. Mas o rei, ele conhece o nosso coração. Vou dizer de novo, o rei conhece o nosso coração. Diga para o teu irmão, o rei sabe bem o que está no teu coração. Aí eu vi uma mesa posta na casa do rei. E muitos famintos lá fora diziam, não, eu quero a mesa do rei. Eu quero a mesa do rei. Eu quero sentar, eu quero comer, estou com fome. Mas aí eu via outros corações e eles diziam, não, eu quero o rei. Eu quero o rei. Mas e a tua fome? A fome depois eu mato. Eu quero desfrutar da presença do rei. Pensa num casamento que você é convidado. Eu penso que já foi em muitos. Mas que lá no fundo do teu coração você diz assim, não, eu conheço ele, ela, é uma bênção, mas a festa
vai ser uma festa. Você vai lá por causa deles? Eu vou, né? Vou até lá, vou. Mas a festa, pensa no festão. Pensa numa coisa grande. Ai, pastor, você não vai me dizer que tem gente que vai por causa da festa. Mas eu não vou dizer, a coisa é verdade. Não tem, querido? Diga para o teu irmão, tem gente que vai por causa da festa. Ah, não me deixa só não, querido. Fala aí pro teu irmão. Tem gente que vai por causa da festa, viu? Vai por causa da festa. Tem alguns que chegam a dizer, eu não conheço muita pessoa não, mas vai ter uma festa que eu vou, não posso perder. Você sabe que às vezes nós fazemos isso com o rei? Esse poder aí que você falou. Essa graça que me capacita a viver o que eu nasci para viver, a ser o que eu nasci para ser. Eu quero. Eu quero ser, assim, pensa no fazer o melhor, no adquirir riquezas, no ter tudo. Aí eu quero, pastor. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Essa parte da graça capacitadora, ela vem com intimidade com o rei. Querido, ninguém entra na sala do rei e vai se assentando na mesa sem ser íntimo dele, sem ser amigo dele. O que você está falando? Estou falando de um ano. Estou quase terminando. Estou falando de um ano que vai ser maravilhoso na sua vida. Mas tem tudo a ver com relacionamento. Quando é que eu desfruto da graça plena? Quando o rei me autoriza a viver o reino. O reino existe? Ele existe. Quando é que nós somos os representantes? Quando nós somos íntimos do rei. Você não viu um governo agora sendo constituído? O que o presidente fez? Ele escolheu pessoas íntimas, amigas, conhecidas, capacitadas. Escolheu certo ou errado? Querido, não é isso o contexto. Eu estou falando que ele escolheu pessoas da confiança dele. Quem é que o céu escolhe para representar na terra? Os mais capazes? Não, os menos. Eu e você. Eu e você. Ele escolheu você. O céu escolheu você. Querido, eu vou dizer de novo, o céu escolheu você. Isso não é pouca coisa. O Senhor disse, se você tiver relacionamento comigo, se você ouvir a minha voz, se você sentir o meu coração, poder não vai te faltar. Diga para o teu irmão, poder não vai te faltar, meu irmão. Amém, querido? Pastor, eu posso ser rico na terra então? Pode, amado. Pode viver a plenitude. Mas deixa eu dizer para aqueles que querem ser ricos. 1 Timóteo 6. Vamos lá. Estou terminando, viu? 1 Timóteo 6. Amado, quando nós olhamos para a cruz, graça é o quê? Você não esqueceu não, né, amado? Olha, acabamos de falar. Quando eu olho para a cruz, graça é o quê? E quando eu olho para a minha própria vida, graça é? De quem? De quem? Vamos dizer junto então? Quando eu olho para a cruz, diga, quando eu olho para a cruz, a graça é favor imerecido. Quando eu olho para a minha nova vida, a graça é capacitação que vem de Deus, para que eu seja o que eu nasci para ser, e que eu faça o que eu nasci para fazer. Está claro, querido? Então tá. 1 Timóteo. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e Ele me escolheu e te escolheu. Você crê? Amém. Eu estava aqui no Timóteo, passei ele. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17 e 18. Obrigado pela tua graça, Pai. Olha o que ele diz: manda dizer aos ricos deste mundo que não sejam altivos
nem ponham a esperança, porque é isso que a maioria faz, na incerteza das riquezas. Não coloque a tua esperança, a tua alegria, a tua felicidade, quando você pensa que tem alguma coisa. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas coloca a tua esperança em Deus. Em quem? Diga para o teu irmão, querido, coloca a tua esperança em Deus. Em nome de Jesus. Querido, faz um apelo em nome de Jesus. Fala aí para a pessoa que está do teu lado direito, do teu lado esquerdo. Coloca a tua esperança em Deus. Olha o que diz o verso. Que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. O que você precisa para ser feliz? Eu vou te dar. É isso que Deus está dizendo. O que você precisa para ser feliz? Para mudar o teu semblante? Para ficar despreocupado? Para ter paz? Para voltar a dormir? Para saber que da tua família cuido eu? O que você precisa? Tem esperança em mim. A graça reservou para você vida abundante. E junto com ela, Ele nos dará todas as coisas. Olha o favor aqui, para dessas coisas nós gozarmos, utilizarmos. Que façam o bem, enriqueçam, busquem se enriquecer em boas obras. Repartam, mas de boa vontade. Sejam comunicáveis, relata, conta o testemunho que Deus fez. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o teu futuro. Para que vocês possam alcançar, aí sim, a vida eterna. Amém, querido? Deixa eu te dizer, estou terminando. Quando a tua alegria está na mesa, isso desonra o rei. Deixa eu assentar na mesa e ter todo o benefício da mesa, da graça capacitadora. Quando nós entramos num lugar onde a autoridade maior está, nós nos rendemos. Eu disse de manhã, todas as vezes que eu venho para esse lugar, para mim é um lugar único. Eu tenho uma convicção dentro de mim, eu vou me encontrar com o rei. E eu abro o meu guarda-roupa e eu procuro a melhor roupa. Eu procuro me apresentar para ele, querido, da melhor maneira possível, humanamente falando. Com pensamento, com coração, com vestes. Porque eu faço de verdade desse lugar um encontro. Às vezes nós chegamos a ser chato com a igreja. Lá no passado eu disse de manhã. Eu ficava dizendo para os jovens, hoje eu não digo mais. Mas eu dizia, olha esse boné. Você está na presença do rei. Muitas vezes eu disse de altar, cuidado com esse chiclete. Você não fica na frente de autoridade mastigando chiclete. Mas hoje você não fala mais? Não estou falando, estou orando. Porque se não despertar dentro, é falso que faz fora. Então eu tenho dito, Deus, tua igreja, te agrade com a essência de quem ela é. Que ela venha com expectativa de ver o rei. E as demais coisas faz parte da graça capacitadora. Nada vai te faltar. Ele não é um Deus que ama ver padecer os seus filhos. Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que de manhã você pensa numa fruta e à tarde alguém vem te entregar. Já aconteceu isso com você? Mas muitas vezes.
Se Ele é um Deus, querido, que mima você com pequenas coisas, quanto mais teus sonhos, quanto mais tua casa, tua família. Ai, pastor, como vai ser o futuro dos meus filhos? Vai ser maravilhoso. Ele não vai deixar de ser Deus. Ele era Deus, Ele é Deus, e Ele será Deus. O que eles precisam? Está nele. Tudo que você precisa. Olha, diga lá para os ricos, endinheirados, para colocar esperança em mim. É como se ele dissesse: olha, esse dinheiro aí acaba, viu? Essa coisa termina. Esse bem bom aí passa. Então, se eu fosse você, querido, entregava tudo, mas com muito agrado. Quer entregar tudo? Inclusive finanças, dizimo, oferta. Não segura nada não, amado. Ai, pastor, mas se eu der isso aqui eu vou ficar sem. Você não está consagrando o que Deus tem te dado. Tudo que Deus me dá, eu consagro. Tudo. Estou falando de dinheiro, estou falando de coisas, estou falando de bens, estou falando de tudo, e Ele sabe que é verdade. Não tem nada, querido. Ai, não tem nada escondidinho lá? Não tem. Vou esconder o que desse Senhor? Eu sei quem é o que venceu a cruz. O que venceu a morte. Amém, querido? Quando eu olho para a cruz, graça é? Aponta para quem? Para o Rei. E vida eterna no céu. Quando eu olho para a minha vida, graça é? Capacitação que vem de Deus. Aponta para a terra. Vida abundante. Ambas, graça de Deus. Amém, meu querido.